Lembro-me do cheiro do bolo de baunilha que a mamãe assou naquela manhã. Ela nunca cozinhava, nem mesmo nos feriados, mas no meu 18º aniversário, ela fez. Eu deveria ter percebido que algo estava errado ali. Eles esperaram até a tarde. Eu ainda estava de pijama quando papai me chamou para a sala de estar. Ele sequer olhou para mim. Mamãe encarava o colo, seus lábios tensos. Algo tinha acontecido, eu senti no meu íntimo. Sente-se, disse o papai. Sua voz tinha aquela mesma frieza que ele usava quando eu derramava leite quando criança. Sentei-me, confusa, mas tentando manter a calma. Eu havia aprendido há muito tempo a não mostrar emoção perto deles, isso piorava as coisas. Então eles soltaram a bomba. Você foi adotada, disse a mamãe, secamente. Sem emoção, sem lágrimas, apenas fatos. Nós te acolhemos quando você tinha 2 anos, acrescentou o papai. Sua mãe biológica não podia cuidar de você. Nós fizemos o que pudemos. Eu estava paralisada. Achamos que está na hora, continuou a mamãe, de você seguir seu próprio caminho agora. Você já é velha o suficiente. Então o papai alcançou algo embaixo do sofá e deslizou uma pequena mochila de lona pelo carpete. Tem algum dinheiro aí e roupas. Nós providenciamos para você ficar em um albergue até encontrar um emprego. Eles estavam me expulsando no meu aniversário. Eu não chorei. Eu não gritei. Levantei-me lentamente e assenti. Obrigada, eu disse com um pequeno sorriso. Eles não notaram o jeito que meus dedos apertavam a alça da mochila. Eles não notaram o brilho de algo mais afiado em meus olhos. Porque o que eles não sabiam, o que eles jamais poderiam ter imaginado, era que 3 semanas antes eu havia encontrado a carta. Ela estava enterrada na gaveta debaixo do armário do corredor, atrás de alguns papéis de imposto antigos. Um envelope endereçado a uma mulher chamada Dora Vance, mas dentro havia uma certidão de nascimento com meu nome e o dela listado como mãe. Sem pai. Eu a havia procurado online. Eu até fui à biblioteca para ler antigos artigos de jornal, e o que encontrei me chocou tão profundamente que eu não havia falado sobre isso com ninguém. Ainda não. Minha mãe biológica não era inapta. Ela foi levada. E agora, enquanto eu saía pela porta da frente da casa onde eu vivi toda a minha vida, eu não me sentia abandonada. Eu me sentia pronta. Porque eu não estava saindo envergonhada. Eu estava saindo com um plano. O albergue cheirava a água sanitária e ar viciado, o tipo de lugar onde as pessoas acabavam quando não tinham mais para onde ir naquela primeira noite. Mantive minhas costas contra a parede, agarrando minha mochila como se ela valesse alguma coisa. A verdade é que ela só tinha 2 trocas de roupa, algumas notas amassadas e aquele envelope. O envelope era tudo. Na manhã seguinte, saí antes do amanhecer, o ar cortante contra minhas bochechas. Caminhei por 1 hora até a biblioteca pública, meu único refúgio real. Era silencioso lá, seguro, e eles tinham os arquivos. Sentei-me na estação de microfilme, deslizei a luz real escondida no meu armário na semana passada e continuei lendo o mesmo artigo amarelado repetidamente, como se desta vez o final fosse mudar. Psiquiatra local, Dora Vance, institucionalizada após alegações de denunciante darem errado. A foto ao lado da manchete mostrava uma jovem com olhos escuros e traços delicados sendo levada algemada. Sua expressão não era de medo, era desafiadora. O artigo dizia que ela havia acusado um médico local, Dr. Brian Kellner, de experimentação antiética em pacientes mulheres em uma clínica agora extinta. O médico negou tudo, é claro. 1 mês depois, Dora foi declarada instável e enviada para a clínica psiquiátrica Serene Psychiatric para tratamento e observação. Nenhuma acusação foi apresentada contra o médico, sem acompanhamento, apenas silêncio. Exceto que o mesmo médico mais tarde se tornou o chefe da Kellner Health Institute, uma fundação para a qual meu pai adotivo doava frequentemente. Eu me lembrava de ter visto o nome em cartas pela casa, consideradas como trabalho de caridade. Agora estava começando a se conectar. Imprimi o artigo e o guardei no envelope. A bibliotecária me olhou estranho,
talvez porque minhas mãos estivessem tremendo. De volta ao albergue, abri meu caderno e anotei tudo o que sabia. Dora era uma psiquiatra praticante. Ela foi institucionalizada depois de tentar expor um homem poderoso. Ela me deu à luz durante esse período. De alguma forma, acabei sob os cuidados de um casal conectado a esse mesmo homem. Isso não era coincidência. Naquela noite, não consegui dormir. As sombras no teto pareciam muito vivas, muito próximas. Continuei pensando nela. Dora, ela sabia que eu estava aqui? Ela sequer estava viva? Eu precisava de respostas. Eu precisava vê-la, falar com ela, se pudesse. Mas primeiro, eu tinha que descobrir onde ficava a clínica psiquiátrica Serene Psiquiatric agora, se é que ainda existia. Na manhã seguinte, comecei a ligar para os cartórios de registros públicos, departamentos de saúde mental, qualquer um que pudesse saber para onde pacientes anteriores foram transferidos depois que Serene Psiquiatric foi fechada. A maioria nem sabia que existia, mas uma atendente, uma senhora mais velha com uma voz suave, hesitou quando perguntei. Ela disse que me ligaria de volta. 2 horas depois, ela ligou. Há um centro de cuidados de longo prazo em Glen Ridge, cerca de 3 horas ao norte. Alguns dos pacientes de Serene Psiquiatric foram transferidos para lá silenciosamente no final dos anos 90. Não há uma lista pública, mas posso dizer que alguns deles ainda estão lá. Eu não perguntei como ela sabia. Apenas anotei o nome, Horizon Care Center. Eu tinha um destino agora, mas sem carro, sem dinheiro e sem ideia do que encontraria. Eu não comia há um dia, não porque não pudesse, mas porque não tinha condições. As notas amassadas que meus pais adotivos me deram quase tinham acabado em taxas de albergue e impressão de registros. Cada moeda importava agora, até as presas no fundo das máquinas de venda automática. Sentei-me na calçada perto da biblioteca com meu caderno no colo, tentando calcular. A passagem de ônibus para Glen Ridge não era muito, mas poderia muito bem ser uma passagem de avião com o que eu tinha. Eu não queria roubar, eu não queria implorar, mas eu queria respostas. A lanchonete do outro lado da rua tinha uma placa de precisa-se na janela. Hesitei, então atravessei. Perguntei pelo gerente, disse que lavaria pratos, esfregaria o chão, qualquer coisa. Ele me olhou de cima a baixo, notou as olheiras sob meus olhos, então disse, você começa amanhã, 6 horas da manhã. Trabalhei 5 dias seguidos, quase sem falar com ninguém. Minhas costas doíam, minhas mãos sangravam de água escaldante e sabão rachado, mas na sexta manhã, embolsei $117 em gorjetas e salário. Era o suficiente. O ônibus para Glen Ridge saía às 10h40 da manhã. Não me despedi de ninguém, apenas caminhei até o terminal, dobrei o envelope com o artigo de Dora dentro da minha jaqueta e embarquei. A viagem foi silenciosa, passando por cidades que pareciam quase abandonadas, suas ruas ainda cobertas de geada, embora já fosse abril. O Horizon Care Center ficava no topo de uma longa colina, meio escondido por árvores. A placa estava desbotada, a tinta descascando. Parecia menos um hospital e mais uma mansão esquecida. A mulher na recepção mal levantou a cabeça quando entrei. Ela tinha uma prancheta, óculos pousados na ponta do nariz e uma voz cansada. Estou aqui para visitar uma paciente, eu disse, firmando a voz. Nome? Ela perguntou. Dora Vance. Ela piscou. Relação? Hesitei. Sou filha dela. Ela ergueu os olhos, me estudando por um momento. Ela não recebe visitas. Eu sei, é por isso que estou aqui. Ela pegou o telefone, discou uma linha interna, murmurou algo muito baixo para ouvir, então acenou para mim. No corredor, segunda porta à esquerda, mas seja breve. A porta rangeu ao abrir, como algo saído de um sonho, e lá estava ela. Magra, pálida, cabelos ralos com fios grisalhos, sentada perto de uma janela, as mãos dobradas cuidadosamente no colo. Ela não se virou quando entrei. Dora, eu disse, a voz agora trêmula. Ela ergueu os olhos lentamente,
os seus encontraram os meus, e por um segundo, apenas um, algo brilhou neles. Reconhecimento, dor, talvez ambos. Ela não falou, mas também não desviou o olhar. Dei um passo mais perto, o coração martelando. Meu nome é Raquel. Você teve uma filha há 18 anos. Eles me disseram que você era inapta, disseram que você era perigosa, mas eu li o que aconteceu. Eu sei o que você tentou fazer. Eu sei o que fizeram com você. Ela exalou suavemente, e algo em sua postura mudou. Suas mãos se cerraram. Eles ainda me observam, ela sussurrou, quase inaudível. Eles acham que eu não me lembro, mas eu me lembro. Eu paralisei. Ela se lembrava. Mas quem eram eles? Os olhos de Dora se voltaram para a porta, depois para os cantos do teto. Não havia câmeras que eu pudesse ver, mas ela olhava como se soubesse exatamente onde costumavam estar. Sua voz mal passava de um sussurro quando falou novamente. Eles gravaram nossas sessões de terapia. Disseram que era para pesquisa, mas não era. Era para nos controlar, para construir perfis. Eu ouvi coisas que não deveria. Ela fez uma pausa, agarrando seu pulso fino com a mão oposta, como se estivesse se segurando. Dora, comecei, dando um passo mais perto. Quem são eles? É o Instituto Kellener? Ela piscou rapidamente, o nome parecendo causar uma reação física nela. Ela balançou a cabeça lentamente, mas não como um não, era mais como negação por medo. Seu pai, ela sussurrou, seus olhos não encontrando os meus. Ele não deveria ter te adotado. Ele nem estava na lista de aprovados, mas ele puxou os cordões, fez seu arquivo ser fechado, selado. Eu tentei impedir, mas a essa altura eles já tinham decidido que eu era muito barulhenta, muito perigosa. Meus joelhos ficaram fracos. Abaixei-me na cadeira ao lado dela, tentando manter a voz firme. O que eles estavam fazendo, Dora? O que Kellener fez com aquelas mulheres? Ela mordeu o lábio até ficar branco. Terapia experimental, técnicas de isolamento, testes de supressão de memória. Começou sob o pretexto de tratamentos de TEPT, mas evoluiu. Eles testaram drogas, manipulação comportamental em mulheres que ninguém sentiria falta. Algumas eram viciadas, algumas eram apenas esposas inconvenientes. E você? Perguntei. Eu estava documentando tudo. Eu era jovem, idealista. Achei que ética importava. Enviei um relatório para o Conselho Estadual. Uma semana depois, fui suspensa, depois presa, depois, este lugar. Sua voz falhou e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não chorava há anos, eu podia perceber. Ela se treinou para não chorar. Eu implorei para me deixarem te ver quando me disseram que você tinha sido colocada em um lar. Eu não sabia onde ou com quem. Eles me transferiram para cá, disseram que eu era um perigo para mim mesma. Eu nunca parei de me perguntar. Enfiei a mão na minha bolsa e tirei o envelope. Você não precisa mais se perguntar. Ela tocou os papéis dobrados como se eles pudessem se dissolver em seus dedos. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, você não deveria estar aqui. Se eles souberem que você me encontrou. Eu não me importo, interrompi, mais firme agora. Você não é louca. Você nunca foi, e eu vou provar isso. A mão de Dora disparou, agarrando a minha com força repentina. Não confie em ninguém com distintivo ou jaleco. Não neste mundo. De repente, passos ecoaram pelo corredor. Todo o corpo de Dora enrijeceu. Uma sombra passou pela porta. Ela se endireitou, os olhos vazios, a postura perfeita. A enfermeira abriu a porta, sorrindo finamente. Sinto muito, o horário de visitas acabou. Dora não olhou para mim novamente, apenas dobrou as mãos e se virou para a janela. Levantei-me, o coração acelerado, e ao passar pela enfermeira, ela se inclinou ligeiramente e sussurrou: Você não é a primeira a vir perguntar por ela, mas a última garota não voltou. Ela fechou a porta atrás de mim antes que eu pudesse responder.
O frio me atingiu como um tapa no momento em que saí do Horizon Care Center. Minha respiração embaçou o ar, e minhas pontas dos dedos tremeram, não apenas pelo frio, mas por tudo que eu acabará de ouvir. Minha mãe não era uma paciente, ela era uma prisioneira. Não fui direto para o ponto de ônibus. Encontrei um banco sob um carvalho morto e sentei ali, olhando para a placa desbotada do centro no alto da colina. Meus pensamentos estavam acelerados. Outra garota tinha vindo antes de mim. Alguém mais tinha tentado descobrir a verdade, e ela se foi. A enfermeira não tinha dito como uma ameaça, mas soou como uma. De volta a Glenridge, fiz o check-in em um hotel barato com papel de parede rachado e uma chave que mal girava. Não consegui dormir. Passei a noite vasculhando fóruns online, arquivos profundos, até mesmo treais do Reddit, procurando qualquer coisa sobre Horizon Care Center, Serene Psiquiátrica ou pacientes que desapareceram sem deixar rastros. Nada. Era como se eles tivessem apagado sua história completamente. Voltei minha atenção para a Fundação Kellner. Aquele nome não me deixava em paz desde que o vi nas cartas de doação no escritório do meu pai adotivo. O site deles era impecável, cheio de rostos sorridentes, retiros de bem-estar e declarações de missão cuidadosamente redigidas sobre cura holística para mulheres em crise. Uma mentira, uma fachada. Comecei a cavar através de arquivos de organizações sem fins lucrativos e documentos fiscais, qualquer coisa pública. E então eu vi um nome enterrado na papelada administrativa, George Smith. Ele havia assinado uma aquisição pela Fundação de Materiais de Pesquisa de Cuidados com Pacientes durante o ano em que Serene Psiquiatric foi fechado. Meu estômago caiu, porque esse é o nome verdadeiro do meu pai adotivo. Ele nunca foi apenas um doador, ele fazia parte disso, um diretor, um do círculo íntimo. Ele ajudou Kellner a encobrir tudo. Ele pode até ter ajudado a internar Dora. E então ele me pegou. Eu nunca fui um presente, nunca um caso de caridade. Eu era uma lembrança do sucesso deles, prova de que o sistema funcionava, que eles podiam destruir a vida de alguém e criar seu filho como se nada tivesse acontecido. A raiva sacudiu meu corpo, mas por baixo, um medo frio rastejou. Eles tinham poder, alcance. Eles já haviam apagado outros antes. Aquela enfermeira em Horizon Care Center não estava me avisando por bondade, ela estava me dizendo para correr. Mas eu não ia correr. Eu precisava de provas. Pesquisei registros de funcionários públicos para Horizon Care Center e encontrei um nome, enfermeira Nora Silva, a mesma que eu tinha visto na etiqueta. Com algum esforço, rastreei sua página no Facebook. Sem posts, apenas curtidas e fotos de seu gato. Mas havia uma pista. Um comentário antigo sob uma foto de uma conferência de enfermagem. Alguém a havia marcado e dito, ainda trabalhando à noite no Horizon Care Center? Pobre coitada, aquele lugar é um lar assombrado. Mandei uma mensagem para ela. Não esperava uma resposta, mas disse quem eu era, contei que falei com Dora e que precisava da ajuda dela para expor o que realmente aconteceu. 1 hora se passou, depois 2. Então, às 1h30 da manhã, uma mensagem chegou: encontre-me na entrada dos fundos amanhã à noite, meia-noite. Mas se alguém te vir, diga que está perdida. O vento estava cortante naquela noite, atravessando minha jaqueta como se ela não existisse. Meia-noite no Horizon Care Center parecia diferente, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Não havia carros no estacionamento, nem vozes, apenas silêncio e sombras se alongando sob o luar. Segui o caminho de cascalho pela parte de trás, pisando em pedras rachadas e manchas de geada. A porta estava marcada como manutenção apenas. Ela rangeu ao abrir antes que eu pudesse bater. Nora Silva estava ali dentro, ainda com seu uniforme, sua expressão tensa e cansada. De perto, ela parecia mais velha do que eu esperava, não em anos, mas em espera, como se carregasse segredos demais por muito tempo. Você veio, ela disse. Assenti. Eu precisava, ela me fez um sinal para entrar. Mantenha a voz baixa. Algumas das câmeras estão quebradas, mas nem todas.
Nós nos movemos rapidamente por um estreito corredor de serviço iluminado por lâmpadas piscando. Ela me levou por uma pequena sala de descanso e para uma antiga sala de arquivos alinhada com armários. Eu não deveria estar fazendo isso, ela sussurrou, destrancando a terceira gaveta de baixo com uma pequena chave de latão, mas eu vi o que fizeram com sua mãe e com as outras. E quando aquela última garota apareceu, pensei que talvez, só talvez, alguém finalmente escutasse. Eu paralisei. A outra garota? O que aconteceu com ela? Nora puxou um arquivo grosso do armário e me entregou. O nome dela era Jane Gordon. Estudante de jornalismo, brilhante, persistente. Ela veio fazer perguntas sobre Dora e outras que desapareceram de Serene Psychiatric. Ela me mostrou documentos judiciais que desenterrou, papéis médicos. Ela estava perto. O que aconteceu com ela? Ela voltou para uma segunda visita. Naquela noite, seu dormitório foi arrombado, seu laptop e arquivos sumiram. Ela disse à colega de quarto que sentia que estava sendo seguida. 2 dias depois, ela desapareceu. A polícia considerou um desaparecimento voluntário, mas você não acredita nisso. Não, Nora disse suavemente. Jane estava assustada, mas não do tipo que foge. Abriu o arquivo de Dora. Páginas e páginas de anotações, todas carimbadas com inapta, delirante, paranoica e em vermelho. A linguagem era clínica, fria, manipulada. Ela não era delirante, Nora disse. Ela estava sã. No dia anterior à sua internação, ela apresentou uma queixa ao conselho médico. No dia seguinte, ela é rotulada como uma ameaça. Virei para um relatório fotocopiado, manuscrito, assinado de Vance. Ele descrevia testes de drogas não autorizados em pacientes sem consentimento legal, sob a direção de Kellner. Por que isso não veio à tona? Nora balançou a cabeça. O alcance da fundação é longo. Eles financiam hospitais, universidades, até campanhas políticas. Se você tentar ir pelo sistema, eles farão você desaparecer também. Eu não vou ao sistema, eu disse, dobrando o relatório e o guardando na minha jaqueta. Eu vou incendiar a casa deles de fora para dentro. Nora hesitou, então enfiou a mão em sua própria bolsa e me entregou um pendrive. Estes são memorandos internos, digitalizações de registros de pacientes, relatórios de Dora. Se você está falando sério, vai precisar disso. Eu estou. Então seja esperta e não volte aqui. Ao sair pela porta de manutenção, percebi que algo havia mudado. Eu não era mais apenas uma garota procurando respostas. Eu era uma ameaça, e eu não estava assustada. Ainda não. Não voltei para o hotel. Não fui a lugar nenhum com meu nome. Em vez disso, passei a noite em um canto de uma lanchonete 24 horas em outra cidade, bebendo uma xícara de café que eu não podia pagar e olhando para o pendrive na minha palma como se fosse um fio desencapado. Eu não tinha laptop, apenas meu celular. Não podia arriscar conectar o drive a nada rastreável. Ao meio-dia, encontrei uma loja de eletrônicos de segunda mão, paguei em dinheiro por um Chromebook surrado. Levei-o para uma biblioteca pública, sentei-me no fundo, atrás de uma estante de biografias esquecidas, e conectei o pendrive. Levou 3 minutos para carregar, então os nomes das pastas apareceram: registros de pacientes, notas de tratamento experimental, memorandos da Fundação, Dr. BK. Privado, registros de transferência, Devance. Minha garganta secou. Abri os registros de pacientes primeiro. Páginas de notas clínicas frias, referências codificadas a testes de sedação, terapia de regressão, sessões de conformidade comportamental. Algumas notas terminavam com sujeito transferido para contenção de longo prazo após não conformidade. Sem nomes, apenas números. Em seguida, vieram os memorandos da Fundação. Muitos traziam a assinatura digital de George Smith. Paciente DV continua sendo uma ameaça à reputação. Recomenda-se confinamento contínuo e status quo. Possível exposição midiática em 2008, sinalizada, tratada. Relatório interno de Gordon sugere violação. Monitorar e escalar.
O nome de Jane. Eles sabiam que ela estava investigando. Eles a observaram. Deixaram ela chegar perto, então a apagaram. Minhas mãos tremeram ao abrir a pasta rotulada Dr. BK, vídeos privados. Dezenas. Sem títulos, apenas datas. Cliquei em um de 2005. Um quarto escuro, uma mulher amarrada a uma cadeira, fala arrastada. Um homem fora da tela fazendo perguntas calmas e direcionadas. Você acredita que estamos aqui para machucá-la, Dora? Uma voz familiar, fria, suave. Kellener. Não, ela murmurou. Você me ajudando a esquecer? Bati a tampa com força. Não era terapia, era programação. Eu precisava agir rápido. Entrei em contato com todos os jornalistas independentes que pude encontrar, threads do Reddit, formulários de vazamento anônimos. Até enviei o conteúdo completo do Drive para um e-mail descartável conectado a um podcast que ouvi uma vez sobre denunciantes. A maioria não respondeu, mas um nome me chamou a atenção: Lisa Morrison, ex-repórter investigativa demitida anos atrás por investigar uma história sobre tratamento psiquiátrico antiético em instituições estaduais. O rumor era que ela continuava investigando, mesmo fora do radar. Enviei uma mensagem para ela: tenho provas de experimentos sancionados pelo Estado em mulheres. Tenho nomes, vídeos e acho que uma garota chamada Jane Gordon tentou entrar em contato com você uma vez. Ela desapareceu. Por favor, me ajude. Esperava silêncio, mas uma hora depois ela respondeu: onde você está? Estou esperando por isso há 15 anos. Lisa Morrison não morava em uma cidade. Ela morava em uma pequena cabana no fim do mundo, a 3 horas do Starbucks mais próximo e enterrada sob pinheiros densos como segredos. Sua voz ao telefone tinha sido baixa, direta. Sem nomes, sem placas de carro. Deixe seu celular no porta-luvas. Eu te encontro lá fora. Segui todas as instruções. Quando cheguei, ela já estava esperando na varanda. 50 e poucos anos, olhos penetrantes, pele curtida pelo vento. Ela não sorriu. Dentro, ela se moveu rápido. Sem boas-vindas, sem chá, apenas trancou a porta, pegou um laptop empoeirado e disse: mostre-me. Entreguei-lhe o pendrive. Nenhuma reação enquanto ela rolava pelas pastas, apenas uma respiração lenta e deliberada quando viu o nome Jane Gordon. Ela me ligou uma vez, Lisa murmurou. Me disse que estava assustada, me disse que achava que estava sendo seguida. Eu me ofereci para encontrar, ela desapareceu antes que pudéssemos. Ela fez uma pausa, me olhou. Você não está apenas arriscando sua vida, você está entrando em uma guerra. Essas pessoas acham que já venceram. Eu sei, eu disse, mas eu não vou recuar. Ela abriu um dos memorandos e assentiu. Estes são reais. A linguagem, os cabeçalhos. É assim que a Fundação escreve. Você não poderia falsificar isso. Então ela clicou nos vídeos, assistiu quieta, mandíbula tensa e firme. Isso vai a público. Alguém queima, ela disse finalmente, mas temos que ser espertas. Um movimento errado e você desaparece como Jane, ou pior, como Dora, viva, mas enterrada. Ela se inclinou mais perto, a voz um sussurro. Precisamos tornar isso grande demais para eles conterem. Vamos aliados confiáveis, ex-promotores, redes de denunciantes, e quando soltarmos, soltamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Assenti, mas no fundo eu sabia que não estávamos apenas lutando pela verdade, estávamos lutando por Dora, por Jane e pelo que restava da minha própria vida roubada. Lisa agiu rápido. Em 24 horas, o pendrive havia sido duplicado 6 vezes e enviado para 6 pessoas em todo o país, ex-promotores, advogados de direitos humanos, 2 podcasters e uma plataforma subterrânea de denunciantes. Cada pessoa recebeu uma senha separada para desbloqueá-lo, entregue por chamadas criptografadas. É assim que se mata um monstro, disse Lisa. Mate-o de inanição de segredo. Enquanto isso, ela redigiu um relatório abrangente para acompanhar as evidências, ligando tudo.
Ela trabalhou a noite toda. Eu mal dormi, mas na manhã seguinte acordei com uma mensagem de voz. Era dele. George Smith. Sua voz estava firme, calma, como sempre fora, controlada, como se já estivesse decidindo o que viria a seguir. Raquel, eu sei o que você tem feito. Eu quero conversar. Você me deve isso. Olhei para o telefone, meu estômago revirou. Eu não lhe devia nada. Lisa ergueu os olhos do laptop. Não vá. Mas eu tinha que ir. Eu precisava olhá-lo nos olhos uma última vez. Nos encontramos em um lugar público, uma antiga estação de trem meio abandonada, câmeras, testemunhas. Mantive distância. Ele usava seu habitual casaco bege e sorriso paternal, como se nada tivesse mudado. Você se tornou uma garota esperta, ele disse. Não é, retruquei. Não finja que me criou por amor. Seu rosto vacilou. Você acha que isso foi simples? Você acha que eu queria isso? Não, eu disse. Acho que você queria controle. Ele fez uma pausa, então deu um pequeno aceno de cabeça. Tudo o que você encontrou é perigoso. Não apenas para mim, para você, para Dora. Se você divulgar, pessoas vão se machucar. Eu sei, eu disse, meus olhos fixos nos dele, e elas já se machucaram. Ele se aproximou. Isso não precisa acabar mal. Você ainda tem tempo de parar. Eu não me movi. Então eu disse baixinho, já está lá fora. Ele ficou imóvel. Seu rosto mudou, a calma se esvaiu, revelando algo mais frio. Isso vai destruir você também, ele disse. Não, sussurrei. Isso vai me libertar. Virei-me e fui embora. Não olhei para trás. A notícia estourou 2 dias depois. Começou com um episódio de podcast, áudio bruto e não filtrado dos vídeos que eu havia recuperado. Então vieram os artigos, os documentos, as digitalizações de arquivos de pacientes falsificados, depoimentos de denunciantes, uma exposição anônima sobre Jane Gordon, citando nomes. E então o vídeo de Dora naquele quarto, sua voz arrastada, seus olhos vazios. As pessoas assistiram, as pessoas ouviram. No final da semana, Serene Psychiatric estava nos Trending Topics. Em 10 dias, o Procurador-Geral do Estado anunciou uma investigação formal. Mandados de intimação foram emitidos. O nome de George Smith apareceu ao lado de Brian Kellner e outros 3 em uma ação coletiva movida por famílias de ex-pacientes. Eu não esperava que o mundo se importasse, mas ele se importou. Eu mantive minha verdadeira mãe protegida, escondida, enquanto a frenesi da mídia aumentava, mas os meus pensamentos nunca deixaram Horizon Care Center. Eu tinha que tirá-la de lá. Na manhã seguinte, fiz uma ligação e combinei tudo com a enfermeira Nora. O Horizon Care Center não resistiu. Após o vazamento, a equipe estava assustada, incerta. Alguns já tinham ido embora. Nora me encontrou na porta e entregou uma prancheta. Ela foi sedada silenciosamente, mas ainda está lúcida. Vocês precisam se apressar. Encontrei Dona na mesma cadeira perto da janela. Mãe, sussurrei, ajoelhando. Nós vamos embora. Os olhos de Dora estavam vidrados, mas sua mão moveu-se lenta, mas seguramente. Ela tocou minha bochecha. Você me encontrou. Eu sempre encontraria, disse. Lágrimas brotando. Não importa o que eles fizessem. Saímos juntas. Sem alarmes, sem homens de branco, apenas a luz do crepúsculo e o vento. As semanas seguintes foram um borrão, proteção legal, cuidados médicos, terapia de trauma, a reintrodução de Dora a um mundo que a havia esquecido. E o julgamento, adiado, atrasado, mas não descartado. George Smith nunca mais ligou. Ele foi indiciado 3 meses depois. E Jane? Eu continuei investigando, não desistiria. 6 meses após todo o acontecimento, uma mulher foi encontrada vivendo sob um nome falso em uma pequena cidade no Oregon. Nervosa, reservada, mas viva. Era Jane Gordon.
Então, eu voei para encontrá-la. Conversamos por horas, não sobre o que foi perdido, mas sobre o que iríamos construir juntas. Raquel passou por altos e baixos e grandes descobertas, mas não desistiu de encontrar a verdade e libertar sua mãe. O que você teria feito se estivesse na situação dela? Conte nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.